Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Uma ótima quarta pra você. Se puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal. E bora lá, gente, pra mais um giro de notícias. Lembrando aqui, você que quer resgatar seu FGTS, vai no primeiro comentário na descrição. Chama o pessoal da Mais Ágil. Você faz uma cotação com eles e você descobre quanto você tem de fundo de garantia. Você pode antecipar essa grana, pode te ajudar nesse momento da sua vida. É o seu direito, não se esqueça aí, se consulta com eles. Bom, direto aos assuntos aqui. Sobre o mercado da bola. Comentar algumas coisas. Agora o Andrés Pereira parece que quer ouvir uma oferta do Palmeiras. A gente vai falar também sobre isso. Eu também quero dar alguns exemplos sobre os nossos adversários. Por exemplo, tem um jogador aí que já tá com um clima ruim lá. Pode ser que saia do Cruzeiro e o Palmeiras quis. Estou falando do Gabriel Barbosa. E falando um pouco sobre o mercado da bola, como o futebol, as coisas nem sempre são como muitos querem. Eu posso falar nesse caso... Fui contra sempre a contratação do Gabriel Barbosa. Eu jamais quis a contratação dele. Muitos queriam e eu respeito quem queria o Gabriel, porque a pessoa achava que ele, no Flamengo ele arrebentava e no Palmeiras ele também vai. E tá tudo certo, gente. Como eu falo, opiniões são dadas, a gente tem que respeitar. Eu não queria o Gabriel aqui, achava que o custo-benefício ia ser muito ruim, ele queria muito dinheiro. E agora tá lá na reserva do Cruzeiro. O Gabriel tem 30 jogos e 11 gols pelo Cruzeiro, e só que ele marcou no Campeonato Mineiro a maioria dos seus gols, né? No Campeonato Brasileiro tem 4 gols. Então é um jogador que não tá ajudando tanto. O Caio Jorge tem 19 jogos no Brasileirão, 14 gols e 5 assistências. Por que eu tô falando isso? Porque olha como o futebol é. O Palmeiras quis o Caio Jorge por empréstimo, mas ele quis ficar mais uma temporada lá na Europa, tudo, lá no time que ele tava, no Frosinone, mas ele era jogador da Juventus, e aí ele foi pro Cruzeiro. Vocês já imaginaram lá no começo do ano, se o Palmeiras queria o Gabriel ano passado, aí o Gabriel anunciou no final do ano onde iria jogar. Vocês já imaginaram se o Palmeiras traz o Caio Jorge ao invés do Gabigol? Muitos iriam ficar indignados. Você é louco, não trouxe o Gabigol, trazer o Caio Jorge, iam falar que era um bagre e tal, e olha o que tá acontecendo. Então nem sempre a gente tem que tomar muito cuidado com o nome, né? Eu acho que o Palmeiras precisa, sim, trazer alguns jogadores, por exemplo, já bati na tecla algumas vezes aqui, eu acho que o Jorginho que foi pro Flamengo era uma boa, eu acho que o Lo Celso, que tá no Betis, o Palmeiras lá atrás teve a oportunidade de trazer o Montiel por um pré-contrato, o Palmeiras acabou não trazendo, ele acabou voltando pro River. Os times argentinos não tem como competir com a gente em questão de salário, muito difícil, apesar dos jogadores argentinos serem bem, como eu posso dizer, bem fiéis aos clubes dos quais eles defenderam. Eles têm uma parada ali, eles voltam mesmo pro time até ganhando menos, mas nem todos são assim, né? A grana realmente pode falar mais alto. E o Cruzeiro acabou levando o Caio Jorge também, e hoje o Gabriel é bancaço do Caio Jorge, negócio inacreditável, e o jogador tem números incríveis, e o custo-benefício do Gabriel é horrível, é um custo-benefício que ele ganha, pelo que eu sei de bônus ali, beira 3 milhões por mês, então é muita grana. Então é aquele negócio, nem sempre só o nome do jogador, você tem que tomar um certo cuidado para não sentar no contrato, e como a gente já se deu mal aqui com o Ramires, com o Lucas Lima, e tem que ver o desempenho do atleta, o desempenho que o cara tá mostrando dentro de campo, e você tem que acreditar. Eu acredito nessas características aqui, esse cara aqui pode fazer. Mas ele custa 10 milhões, você acredita? Traz. Eu vou trazer esse aqui, custa 75 milhões, mas eu creio porque ele joga dessa forma. Beleza. E agora aí tá com esse problema o Cruzeiro, com um jogador insatisfeito no banco, que joga muito menos do que o Caio Jorge. Quem diria, hein? Nós poderíamos estar passando por essa. Sobre o Andrés Pereira, ontem o André Hernan falou que vai viajar uma pessoa para Inglaterra para negociar o Julio Enciso, e o Andrés Pereira agora tá disposto a ouvir alguma coisa se o Palmeiras quiser. Ele que era muito cotado para voltar pro Flamengo nessa janela já, só que o Flamengo não o procurou, não foi atrás dele, e agora ele aceitaria, porque parece que perdeu espaço lá no clube da Inglaterra, gostaria de voltar ao Brasil para ficar mais perto da seleção brasileira. Tudo bem que ele tá na Premier League, né? Está próximo da seleção brasileira do mesmo jeito. Mas aí agora tem que ver, porque o contrato dele também acaba no ano que vem, 2026. E agora a gente fica perguntando quanto custa, qual seria o valor. Eu acho que é uma negociação que tem pouco tempo para dar certo. O Fulham, não sei se abriria a mão do jogador, mas o valor de mercado dele certamente caiu bastante. E é aquele negócio que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, outro jogador que o nosso rival contratou, o Depay. Tava conversando com um amigo corintiano ontem. Pra mim, o custo-benefício do Depay é horroroso. É horrível. Mas ele fez um gol aqui, ele deu uma assistência ali, fez aqui. O cara fez um gol em clássico, inclusive contra nós, infelizmente.
O Depay tem os vencimentos dele avaliados em 6 milhões de reais por mês, fora um monte de outras coisas. 6 milhões por mês você paga de salário, você pagaria um Paulinho, você pagaria um Jorginho que tá no Flamengo, você pagaria um Hulk e ainda sobraria dinheiro. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é fazer mau negócio? Então acho que um lado positivo da nossa gestão, lado positivo não tô dizendo que é o lado perfeito, tá? É que o Palmeiras não anda fazendo essas loucuras. Você vai pagar 6 milhões pra um cara, mano. Como assim, meu amigo? Se pra pagar 6 milhões pra um cara tem que ser um negócio... Mesmo o Neymar que tá lá no Santos, mas aí eu vou pagar 21 milhões porque eu vou sacrificar os patrocínios. Ele não resolve nesse nível. Ele não tá pegando a bola debaixo do braço, sai driblando todo mundo, fazendo 2 gols por jogo. Não, pelo contrário. Mas muito pelo contrário. Então, nessas coisas eu acho que a gente pode ficar ali mais despreocupados, que nós não estamos correndo esse risco de contratar esses jogadores por esses preços exorbitantes e os caras não resolverem. O Flaco Lopes tem números muito melhores do que o Gabigol, mas muito melhores. Você investir no Vitor Roque, mesmo que tenha sido 25 milhões de euros, mas é um jogador quando ele chegou ele tinha 19, ele tem 20 anos. Então o Palmeiras tem uma margem muito grande para conseguir negociar um jogador desse. E ele já começou a jogar, começou a fazer seus gols, começou a ajudar a equipe. Um Gabigol, um Depay, esses caras você não tem o que fazer. Se esse cara não der um resultado muito grande desportivo agora, dentro do campo, se ele não responder, você não vai conseguir vender. E aí você pode ter problema no elenco e o Corinthians não tá nem conseguindo pagar. O Corinthians é péssimo exemplo de gestão, mas eu acho isso. Palmeiras, nesse caminho, o Palmeiras está indo bem. Só precisa, eu acho que, de repente, como eu falei, ver um jogador que tá bem na Europa, o cara tá jogando muito, pô, esse cara que eu vou trazer. Eu acho o Andrés um bom jogador. Eu acho que seria um cara que ajudaria nosso elenco, mas depende do preço. Você pagaria 20 milhões de euros no Andrés, 18, 19? Não, eu não pagaria, de forma alguma. Porque o preço dele poderia ser esse lá no começo do ano. Agora ele caiu, ele não tá mais como ele estava valorizado antes. E o contrato tá para acabar, mesma coisa ali do Rui Enciso. Então o valor dele de mercado caiu, talvez por isso que queira ouvir alguma coisa, trocar uma ideia para saber se o Palmeiras está interessado. Acho difícil a negociação acontecer, mas eu acho que o Palmeiras, na média, precisa ser um pouco mais ousado no mercado em algumas peças, mas na média o Palmeiras está bem melhor do que os seus adversários na questão de gestão. O Flamengo tem mais dinheiro, né? Então eles acabam gastando mais do que pode mesmo. Fechar o patrocínio de 250 milhões de reais fixos, isso é muita coisa. O nosso fixo é 100 milhões, dos caras é 2,5 vezes maior. Então isso manda um recado claro pra gente, que a gente vai ter que trabalhar tudo, o marketing, pra tentar subir os nossos valores, porque não pode ficar com essa disparidade tão grande. Tudo bem que eles não vendem jogadores como o Palmeiras vende, então isso acaba dando uma equilibrada, mas o Palmeiras precisa remar para não deixar o Flamengo se distanciar tanto com receita, que a gente sabe que isso a médio e longo prazo pode fazer diferença. Bom, deixa seu comentário que é muito importante, grande abraço galera, tamo junto e bora aí esperar esse jogo de amanhã do Verdão. E me diga o que vocês acham, hein? Deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Um abraço galera, tamo junto, é nóis.